Olá, queridos, estamos nessa última parte, né, dessa série sobre estar desarraigados, né, sobre não fazer parte desse mundo. Eu espero que você esteja sendo abençoado pelo Senhor, que Deus tenha falado ao teu coração como tem falado ao meu. E nessa última parte eu queria falar sobre uma última característica dessa árvore, que ela está plantada ali, mas ela não se alimenta das coisas do mundo, né? Que somos eu e que somos você. Essa árvore, ela tem duas características que eu queria salientar hoje. A primeira é que ela prioriza, ela coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. E a segunda, ela tem discernimento dos tempos, das estações que vão mudando, né? Existe uma passagem muito conhecida nossa, né, que está lá em Mateus 6,33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que acontecerá? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu tenho meditado sobre essa palavra e o Espírito Santo tem me falado que, apesar desse versículo ser um dos mais conhecidos no meio do povo de Deus, talvez ele seja um dos menos praticados. Nós sabemos que devemos buscar o reino em primeiro lugar, mas tantas vezes a gente vai fazendo as coisas sem colocar o reino, sem pedir orientação de Deus, sem saber se aquilo que nós estamos querendo fazer ou aprovando, aquilo é ou não da vontade de Deus, né? Tem uma passagem em Romanos 11 que eu queria ler contigo. Peço que você pegue aí a sua Bíblia, ou que você anote. Ela está lá no capítulo 11, no versículo 16, e ela fala também sobre essa questão de primeiros lugares, né, de priorizar. Ela diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, essa massa é a massa de trigo, é a massa do pão que era oferecida no tabernáculo, né? Se é santa, se é separada, essa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também será santa. E diz assim: se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Você já deve ter feito aquela experiência de botar um feijãozinho, pelo menos quando você estava na escola, no primário, né, no início ali dos seus estudos, botar um feijãozinho no algodão, né, e esperar para ver se aquilo ia brotar, se aquele feijão ia virar um pé de feijão. E a primeira coisa que acontece é que não nascem as folhas para cima, mas nasce a raiz para baixo, né? E essa palavra diz sobre isso: é a massa, se aquilo que nós oferecemos como primícias, como oferta, ela é santa, ela é separada, toda a massa ela será. E se a raiz é santa, todos os ramos que vão sair dali serão santos. Isso fala de santidade, isso fala de separação, isso fala principalmente de colocar em primeiro lugar. Eu queria te perguntar: o que você tem feito, né, com as primícias, com o que é teu de primeiro, né? Com os seus primeiros momentos do dia, assim que você levanta? Você tem buscado a Deus? Você tem parado para ler a Bíblia? Você tem orado? Ou você já acorda afoito, preocupado com as coisas, sabe? A palavra diz que aquilo que você faz no princípio, com a primeira parte, ela se reflete para todo o resto. Quando você começa o dia buscando a Deus, esteja certo que o resto do seu dia vai ser abençoado. Você vai ouvir Deus falando, você vai ver os milagres acontecendo, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Então aprenda a separar o primeiro, a primeira parte para Deus, e você vai ver o quanto isso faz diferença. E uma consequência disso é que a gente começa a ter mais discernimento dos tempos, do momento que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, né? A gente começa a entender. Tem uma palavra de Jesus, né, que está lá em Lucas 12, que ele fala assim: poxa, vocês sabem interpretar o tempo, né? Pelas nuvens vocês dizem que vai chover, pelos ventos vocês dizem que vai ter um dia quente. Como vocês não sabem discernir os sinais dos tempos? Como vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos? É interessante que Jesus mesmo, ele fala isso conosco. Você olha para o céu e sabe como é que vai ser o dia. Será que você não consegue perceber o tempo presente, o tempo que você vive hoje? E tem uma passagem que eu queria compartilhar contigo, vou abrir a Bíblia aqui novamente. Ela está lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, e ela fala de quando o exército de Davi começou a crescer, começou a receber gente, né, mais gente, ou seja, Deus estava confirmando, né, o reinado de Davi. E lá em 1 Crônicas 12, diz que, no versículo 32, que vieram para se juntar a Davi aqueles que eram da tribo de Issacar. Eram 200 chefes
que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Eles sabiam como deveriam agir em qualquer circunstância. Eu comecei a ver em outras versões, diz assim, eles eram conhecedores das épocas. Eles entendiam os acontecimentos daquele tempo. Outra versão diz que eles sabiam qual era o melhor caminho, eles sabiam discernir os tempos. E é isso que Jesus estava falando com seus discípulos. É isso que Deus espera de nós hoje, que a gente consiga discernir os tempos, a situação que nós estamos vivendo hoje, o momento que nós vivemos hoje, no nosso país, na nossa família, nas nossas emoções, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo. Deus quer que nós saibamos discernir. É muito legal que nós vivemos fora um tempo do país, né? Eu e a minha família, num lugar que tinha neve. E nós víamos como as árvores, como a vegetação, elas sabiam discernir os tempos, né? Na época do outono, né, elas largavam aquelas folhas que iam servir como um adubo, né? E parecia que elas estavam ali acumulando energia para o inverno. E no inverno vinha uma neve que caía sobre elas, e se elas estivessem com todas aquelas folhas, né, muitos galhos iriam se quebrar por causa do peso da neve, mas estavam sem folhas, eram só os galhos para sustentar o peso da neve, e ela já tinha a sua seiva, né, ela já tinha sido adubada pelas suas próprias folhas, né? As árvores, elas conseguem discernir o tempo, e quando passava o inverno, elas começavam a brotar as folhinhas, né, e depois começavam a ficar todas coloridas, né? Deus quer de mim e de você que nós saibamos discernir os tempos. Nós vimos, né, que Deus nos dá conselho debaixo das suas vistas. E eu quero terminar essa série reforçando essas duas características. Que você saiba colocar, priorizar, oferecer aquilo que de primeiro você tem, não só na questão das suas finanças, mas do seu tempo, do seu dia, da sua semana, consagrando isso a Deus, e você vai ver que todo o resto será separado, será consagrado a Deus. E isso você vai conseguir perceber dessa maneira, buscando a Deus na leitura da palavra, em oração, em jejum, como nós já vimos. Você vai aprender a discernir os tempos, você vai aprender a entender o tempo de Deus, o kairós de Deus para você, o tempo da oportunidade, o tempo da preparação, né? Você vai ser como aqueles da tribo de Issacar, que eles sabiam como proceder, eles conheciam o melhor caminho, eles tinham discernimento do tempo. E que Deus te abençoe, que você continue sendo essa árvore plantada, mas que não se alimenta desse mundo, desse sistema desse mundo, mas que você reflita a luz, que você seja a luz do mundo, o sal da terra, sem se contaminar, sabendo discernir os tempos, priorizando a Deus. Que Deus te abençoe.